going to get into a teaching today Eu vou entrar em um ensino hoje that is connected to everything we've been talking about over the last few weeks. que está conectado com todas as outras coisas as quais nós temos falado nas últimas algumas semanas. Don't forget to come back and join us for the English worship. We'll bring Yahoshua back. Não se esqueçam de voltar às 1h45 da tarde para a parte em inglês do serviço. Nós traremos de volta o Yahoshua To minister a little bit in Português. para ministrar para nós um pouquinho em português. And also we'll have English worship. Também nós vamos ter um pouquinho de inglês. So don't miss it. Então não percam. My name is, wait a second. I'm in my 60s. My name is Sholiach Moshe Yosef Koniuchowski. O meu nome é Sholiach Moshe Yosef Koniuchowski. I'm the presiding bishop Eu sou o bispo presidente over this Shabbat gathering. sobre essa reunião do Shabat. I don't do bishop stuff on Sunday anymore. I used to. Eu não faço mais esses bagulho de bispo no domingo, como eu costumava. Now I do all my bishop stuff on Shabbat. Agora eu faço todo o meu negócio de bispo no Shabat. Also, please keep something in prayer. Por favor, mantenha algo em oração. I'm looking for my hair. Eu estou procurando pelo meu cabelo. Yesterday, it disappeared in the afternoon about 3 o'clock. Ontem, por volta das 3 da tarde, ele Hey, desapareceu. Mose, I need a paper towel, please. So if anybody in Brazil finds my hair, let me know, please. Então, se qualquer pessoa no Brasil aí achar meu cabelo, por favor, me avisa. Send me a email Me envia um e-mail and say, I found your hair on the side of the road. e diga, eu encontrei teu cabelo no lado da estrada. Do you want it back? Do you want it back or not? Você quer de volta ou não? Show me, please, to Deuteronomy 23:2. Então, vamos comigo, por favor, para Deuteronômio 23:2. Deuteronomy 23:2. Deuteronômio 23:2, Devarim 23:2. Now, this is connected to everything we've been talking about Melchizedek, Agora, isso aqui está conectado com tudo aquilo que nós temos falado sobre Melquisedeque. but it's a little bit different. Mas é um pouquinho diferente. So I'm gonna say what I said last week. Então, eu vou dizer o que eu disse semana passada. If you don't pay special close attention, Se vocês não prestarem atenção especial, you're not going to understand, vocês não vão entender. because this is another complicated message. Porque essa é outra mensagem complicada. You're going to sit there and say, what's that? Vocês vão ficar ali sentados se perguntando, o que foi isso? So my recommendation is that you take notes Então, a minha recomendação é que vocês anotem. and that you give me your extra special attention. E que vocês me deem a sua atenção extra especial. So I've entitled this Shabbat Get Together, Então, eu intitulei essa reunião do Shabat. one of the reasons, but overall, why Messiah came when he did. Uma das razões, mas no geral, por que o Messias veio quando ele veio? Now, there are many reasons Yahusha came when he did the first time, Agora, existem muitas razões pelas quais Yahushua veio quando ele o fez na primeira vez. but I want to focus in on one of the most important reasons Mas eu quero focar em uma das razões mais importantes. why Mashiach came when he did. Por que o Mashiach veio quando ele veio? Of course, Galatians, one of my favorite scriptures. Agora, claro, nós temos em Gálatas uma das minhas escrituras favoritas, When the fullness of time had come, quando a completude do tempo chegar, Yahuwah sent forth his son made under the covering of the Torah Yahweh mandou seu filho feito antes abaixo da cobertura da Torá to redeem those who were under the covering of the Torah. para redimir aqueles que estavam abaixo da cobertura da Torá. So Galatians talks about the right time, Então, Gálatas fala sobre o tempo certo. but I think that one of the most unknown reasons Mas eu acho que uma das razões mais desconhecidas is what I'm about to share, and I want to thank our brother Yao for sharing some of these things with me. é que uma das coisas mais desconhecidas é algo que eu vou compartilhar hoje, e eu quero agradecer o irmão João por ter compartilhado alguma dessas coisas comigo. My man Joao.
But João. everything that Joao or any other believer shares with me, I'm only interested if I can verify in scripture. E seja lá as coisas que o João ou qualquer outro crente compartilha comigo, eu só estou interessado se eu conseguir encontrar essas coisas nas Escrituras. Before I share it with you, I have to verify it for myself. Antes de eu compartilhá-las com vocês, eu tenho que verificá-las por mim mesmo. In Genesis, while you're turning to, while we begin in Bereshit 38. Enquanto nós comecemos em Bereshit 38, Gênesis By the way, I 38, want, please, if you can, get on Telegram, Instagram, WhatsApp, and message people to quickly come to the Shabbat teaching for Brazil in Português. Quickly. If everybody would just use their WhatsApp right now, we can double our audience. If they can do it for the political election and use WhatsApp for politics, we can use WhatsApp for the kingdom. What do you say? What do you say? Então, eu só quero dizer para vocês rapidinho que vão no Telegram, vão no WhatsApp, o Instagram, todas as suas redes sociais, para chamar as pessoas para essa nossa reunião e para esse ensino do Shabat. Porque se nós conseguimos usar essas redes sociais para a política, a gente também consegue para o reino de Yahweh. O que vocês acham? And what I'm going to share with you today, I had never heard. E aquilo que eu vou compartilhar com vocês hoje, eu nunca tinha So ouvido I'm antes. 99% sure that you've never heard it. Então eu tenho 99% de certeza que vocês também não ouviram isso antes. Let me say that again. I never heard it until recently. Então deixa eu dizer de novo, eu nunca tinha ouvido falar disso até recentemente. So these are fresh right out of the oven. Bread, lechem chaim, right out of the oven. Então isso é lechem chaim, ou seja, pão da vida fresquinho, direto do forno. In Bereshit 38, Em Bereshit, Gênesis 38, we have the account. There are no stories in the Bible. nós temos o relato, porque não existem histórias na Bíblia. We have the account of Yehuda making the fornication Nós temos o relato de Yahudá fazendo a fornicação with his son's ex-wife, Tamar. com a sua ex-nora Tamar. Rebbe Tim, would you get me the Apocrypha book back there, please? I'll turn off the camera. And behind me, where you normally sit. I'll be right back. I'm going to go off camera for a second. He's better looking anyway. Go ahead. O Xolek falou que vai ficar fora da câmera um pouquinho. Joven. Ele tá dizendo que eu sou mais bonito que ele, que eu sou mais jovem. Joven del, joven. Forever young. Forever young. King Yoshiahu, forever young. In training, of course. You're going to be young forever, dude. I hope so. You're going to be stuck at 30 once you get to 30. So in Genesis 38, Então, em Gênesis 38, you're going to be a perpetual adult baby. You'll be an adult, but you'll be stuck. You'll be like a hybrid. I hope Yahusha comes when I'm 35, so I can be 35 forever. That's right. I say 30 because you could be in your first year of your priesthood. Genesis 38. So we see that Yehuda fornicated with his son's ex-wife, Tamar. Então, em Gênesis 38, a gente vê que Yahudá estava fornicando com a esposa do seu filho, a Tamar, a ex-esposa do seu filho. And we know that a mamzer in Hebrew, mamzer, or in English, bastard. E nós sabemos que um mamzer, ou um bastardo em português, I knew a lady whose last name was Bastardo. I'm like, lady, you need to change your name. eu conheci uma mulher que o sobrenome dela era Bastard, e eu falei, mulher, você precisa trocar esse nome. Her name was, I believe, was Christy or Christine Bastardo. I'm like, lady, you need to change your name. O nome dela ou era Cristina ou era Christine Bastardo. Eu falei, você precisa trocar esse nome. And the funny thing is, without going, into somebody's personal life, E a coisa engraçada é, quer dizer, sem entrar em muitos detalhes pessoais, that name was very appropriate. aquele nome era muito apropriado. That's all I'll say. É só isso que eu vou dizer. There were a whole bunch of people like that Existem bastante gente lá assim, in her life. na vida dela. So we know that from the bastard who was born was Perez. Então a gente sabe que esse bastardo que nasceu para Yahudá era o Peretz.
So, Judah had those two sons, Zerach and Perez. Então, Judá teve esses dois filhos, Zerach e Peretz. And we know Mashiach comes from the royal house of the line of Perez. E nós sabemos que o Mashiach vem da casa real da linhagem de Peretz. Now, Jubilees, and I don't want to argue with people because most of you are stupid. I mean, still struggling with wisdom. That's better than saying stupid, right? It's more polite. More polite, much more polite. No livro de Yovlim, e eu não vou discutir com vocês, a maioria de vocês ainda são burros, quer dizer, são ignorantes com a sabedoria. There is no cure for stupid except the Ruach. O Shuler falou, não existe cura para burrice, a não ser o Ruach. Going to college is not going to make you smarter, it's going to make you more in debt. E para a faculdade não vai te deixar mais esperto, só vai te dar mais dívida. When you go to Turtleside Chat School, you're in college. Se vocês forem para a escola do lado do Papo da Tartaruga, vocês vão estar na faculdade. Some of you just registered. Alguns de vocês acabaram de se matricular. If we go to Yovlim, Jubilees, Então, se nós formos para o livro de Yovlim, Jubileus, 41:27, 41:27, we have a proper biblical perspective of what Judah did with his son's ex-wife. nós temos uma perspectiva mais bíblica daquilo que Yahudá fez com a ex-esposa do seu filho. In Jubilees 41:27, Em Jubileus 41:27, we read, nós lemos: and to Yehuda, we, the Kadosh Melachim, said that his two sons had not lain with her, meaning Perez and Zerach. E para Yahudá, nós, os Malachim celestiais, significando que ele ainda não tinha deitado com ele, falando de Peretz. Sir, can you put the scriptures on the screen? Because I am on a data pack and I cannot open my Apocrypha book here. It'll be difficult for different reasons. Like I have to look for the file because I use the 8th edition right now and that doesn't have it. And I have to use a hardcover. Okay, so just give me a second to get there so I don't mistranslate what you're reading. No, I'll go slow. You won't miss. You'll be fine. I wouldn't worry about it. So the Malachim said that the two boys Então os Malachim disseram que os dois meninos, os dois filhos de Yahudá, had not slept with Tamar. não haviam dormido com Tamar. And for this reason, Judah's seed was established E por essa razão a semente de Judá foi estabelecida for a second generation and would not be cut out or rooted out. para uma segunda geração e por isso não seria cortada. For in singleness of eye he had gone and sought for punishment. Porque com a singularidade do olho ele foi e buscou punição, Namely according to the mishpat of Abraham, de acordo com o Mishpat de Abraham, which commanded his sons. o qual comandou seus filhos. Yehuda sought to burn the woman with fire. Yahudá buscou queimar a mulher com fogo. So the Jubilee says that even though Judah slept with his son's ex-wife, Então o livro de Jubileus diz que mesmo que Yahudá dormiu com a ex-esposa do seu filho, the two sons had not lain with her, os dois filhos dele ainda não tinham dormido com ela, meaning she was still a virgin. significando que ela ainda era uma virgem. And also because Yehuda realized that these children were bastards E também pelo fato de que Yahudá percebeu que esses filhos eram bastardos and that allegedly she had violated her marriage covenant. e que supostamente ela tinha violado a sua aliança de casamento, So he was willing to kill her and burn her. então ele estava disposto a matar ela queimando ela. So he wanted to do the right thing Então ele queria fazer a coisa certa. until she showed him in Genesis 38 that the father of these children are the ones whose staff and whose jewelry are in my hand. Aí até que ela mostrou para ele em Gênesis 38 que o pai daquelas crianças era o dono daquele cajado e daquelas joias. So heaven says, okay, we will forgive Judah. Então os céus falam o seguinte, beleza, a gente vai perdoar Judá And in so doing, we will preserve the prophecies e fazendo isso a gente vai preservar as profecias and the royal line. e a linhagem real.
Now, again, this message is not going to be easy. I'm telling you, just like last week. Agora, de novo, essa mensagem não vai ser fácil, mesma coisa que a semana passada. Some messages are more difficult to follow. Algumas mensagens são mais difíceis de seguir. So you really need to be focused. Então, vocês precisam Like realmente estar focados, como eu, when I'm delivering the message. quando eu estou entregando a mensagem. So let's go to Devarim 23:2. Então, vamos para Devarim 23:2. Deuteronômio 23:2. A bastard, Perez, the royal line. Um bastardo, como Peretz, da linhagem real. Well, you could put the word Perez here if you want. A gente pode botar a palavra Peretz no lugar de bastardo aqui, se vocês quiserem. Shall not enter the Kehillah or the assembly of Yahuwah Israel Não entrará na congregação de Yahuwah Israel until the 10th generation. até a sua 10ª geração. He shall not enter the Kehillah. Ele não entrará na congregação, na Kehillah. Then we go to Vayikra, Aí a gente vai para Vaikra, Levítico, Levítico, and we see more of Yahuwah's ways. e a gente vê mais dos caminhos de Yahuwah. Leviticus 18:15. Levítico 18:15. You shall not uncover the nakedness Tu não descobrirá a nudez of your daughter-in-law, da tua nora, because she is your son's Isha. porque ela é a Isha do teu filho. You shall not uncover your son's or her nakedness. Tu não descobrirá a nudez do teu filho, ou seja, ela. So it is clear from Deuteronomy 23 and Leviticus 18:15 Então fica claro que, baseado em Deuteronômio 23 e Levítico 18:15, and if you go down to verse 29 e se nós irmos até o verso 29, of Leviticus 18 is the penalty for sleeping with your son's wife. Here is the penalty in Torah for sleeping with your son's wife. no verso 29 de Levíticos 18, nós temos a punição dos chamaim para quem dorme com a sua nora, com a esposa do seu filho. Whoever commits these abominations, Pois quem quiser que cometa essas abominações, that person will be cut off from among their people. essa pessoa será eliminada do meio do seu povo. Now remember, we read in Jubilees 41:27 that Yahuwah spared Judah. Agora lembra que nós lemos no livro de Jubileus 41:27 que Yahuwah poupou Judá, Even though even though his sons were bastards, mesmo que os seus filhos eram bastardos. he preserved because he wanted to do right, and his intention was to do right. O Yahuwah preservou a linhagem de Judá porque Judá estava com a intenção de fazer o certo e tentou fazer o certo. But make it clear, the penalty is to be cut off and rooted out. Mas deixando claro, a punição para fazer o que ele fez é ser cortado e tirado fora. But not banned. There's a difference between being permanently banned Mas não banido, porque existe uma diferença entre ser banido permanentemente and cut off. e cortado. The penalty for producing bastards is to be cut off, rooted out for 10 generations. A penalidade de produzir um bastardo é de ser retirado e deixado fora por 10 gerações. So again, there's a difference between being cut out and permanently banned. Cut off and permanently banned. Então existe uma diferença entre ser cortado e permanentemente banido. Tamar somehow was still a virgin. Então Tamar, de alguma forma, ainda era virgem. If she was not a virgin, Se ela não fosse uma virgem, all of the offspring of Perez toda a semente ou a descendência de Peretz would have been cut off forever. teria sido cortada para sempre. And David never could have been king. E Davi nunca poderia ter sido rei. So let me say that again. Então deixa eu repetir. This was a 10-generation ban. Isso aqui é um banimento de 10 gerações. Let me repeat that to make it clear. Deixa eu This was repetir. a 10-generation ban. Isso aqui foi um banimento de 10 gerações. It would have been a permanent yikaret, or a permanent cutting off. Isso aqui teria sido um icaret permanente ou um corte permanente if she was not a virgin. se ela não fosse virgem. But somehow her sons never laid with her. Mas de alguma forma os filhos de Yahudá nunca dormiram com ela. I'm sorry, Judah's sons.
Os filhos de Yahudá nunca dormiram com ela de alguma forma. But if by some chance she was not a virgin, then the entire lineage would have been permanently rooted out of Israel. Mas se de alguma forma ela não fosse virgem, então toda a linhagem teria sido desenraizada de Israel. And David could never have been king, and Yahushua would have never been born into the royal house of David. E Davi nunca poderia ter sido rei, e Yahushua nunca teria nascido na linhagem da casa real de Davi. So this was not an entirely cutting off, but a ban for 10 generations. Então isso aqui não é um corte completo, mas sim um banimento de 10 gerações. That means for 10 generations, no one from the seed of Yehuda and through Perez Isso significa que por 10 gerações, ninguém da semente de Yahudá, através de Peretz, could enter, approach, or be part of the assembly of Israel. poderia ter entrado ou abordado para fazer parte da congregação de Israel. During that 10 generation ban, none of the sons of Judah led Israel. E durante essa geração, esse banimento de 10 gerações em Israel, That is why Moshe was from Levi. isso é por isso que Moshe era de Levi. That is why Joshua was from Ephraim. É por isso que Josué era de Efraim. That's why Samuel was from Ephraim É por isso, and Ephrata. é por isso que Samuel ou Shmuel era de Efratá, em Efraim. And even when Israel asked for a king, E mesmo quando Israel pediu por um rei, because the ban was still in effect, pelo fato do banimento ainda estar em efeito, and despite the fact that Yahuwah said, I am your king, e além do fato de que Yahweh disse, eu sou o teu rei, when he finally acquiesced, quando Yahweh finalmente aceitou o pedido, you'll notice that the first king was not Judah, which violated Jacob's prophecies. vocês podem perceber que o primeiro rei de Israel, rei Shaul, ele não era de Judá, o que violava as profecias de Jacob. The first king was from Benjamin. O primeiro rei foi de Benjamim. Saul was a son of Kish, Shaul era um filho de Kish. or potato Knish. Saul was the first king from potato Knish. No, Então, was from Kish, who was a Benjamite. Shaul era o filho de Kish, que era um benjamita. Because the ban for 10 generations was still in effect. Porque o banimento de 10 gerações ainda estava em efeito. Then Samuel anointed David Aí depois Samuel ungiu David from the house of Judah. da casa de Judá. Now, again, this message, why Messiah came when he did, there are many reasons, but we're going to focus in on a big one, a very, very big one. Então, de novo, essa mensagem, por que o Mashiach veio quando ele veio? E, de novo, existem várias razões, mas a gente vai focar numa bem, bem grande. So from Perez, there has to be 10 generations where no king from Judah could rule Israel, let alone enter the assembly. Então, em 10 gerações, depois de Peretz, nenhum rei de Judá poderia governar Israel, nem mesmo entrar na congregação. Number one Número 1 is Perez. é o Peretz. We're talking about the 10 generations that were banned. Nós estamos falando das 10 gerações que foram banidas. Number two, Hesrom. Número 2, Hetzron. Number three, Ram. Número 3, Ram. Number four, Aminadab. Número 4, Aminadav. Number five, Nasom. Número 5, Nasson. Number six, Salmon. Número 6, Salmon. Number seven, Boaz. Número 7, Boaz. Number eight, Obed. Número 8, Obed. Number nine, Jesse, Yishai. Número 9, Yishai. Number 10, David. Número 10, David. Number 11, Solomon. Número 11, Salomão. Now, Deuteronomy 23 says 10 generations Agora, Deuteronômio 23 nos diz 10 gerações. may not enter the assembly, let alone rule over the assembly, in fulfillment of Jacob's prophecies for the royal house of Judah. Devarim nos diz que 10 gerações não poderão nem entrar na Assembleia, quanto mais governar sobre o povo de Israel, para cumprir as profecias de Jacob, dizendo que o rei viria de Judá. So technically, David was still banned. Então, tecnicamente, Davi ainda estava banido. And the 11th generation, Solomon, was the first legitimate king of Israel who was not under the ban. E a 11ª geração, ou seja, Shlomo, Salomão, ele sim poderia ter entrado na Assembleia de Israel porque ele não estava mais banido. But because Shiloh was destroyed by the Philistines,
Mas pelo fato de Shiló ter sido destruído pelos filisteus, because the nation was in disgrace porque a nação estava em desgraça and defeated, e derrotada, Yahuwah allowed the mamzer, the bastard curse, Yahuwah permitiu o mamzer, a maldição do bastardo, to be lifted a little bit earlier. It was supposed to be lifted numerically in Solomon. Yahuwah permitiu que essa maldição do mamzer, ou do bastardo, fosse levantada um pouco antes, porque numericamente ela só teria sido terminada em Shilomo, que seria o 11º. But because after King Saul made a mess and the house of Israel was defeated and Shiloh, the tent at Shiloh was destroyed, Yahuwah, by his unmerited favor, allowed David to rule over Israel. Mas depois que Shaul fez um monte de besteira e a tenda de Shiló foi destruída pelos filisteus, Yahuwah, pelo seu favor imerecido, permitiu que essa maldição fosse levantada um pouco antes. And Samuel anointed David Melech. E Shmuel ungiu David como Melech. Technically and numerically, David was the 10th generation after Perez. Então, tecnicamente e numericamente, David era a 10ª geração vindo de Peretz. And was a main reason that Yahuwah opposed David's project to build him a house. He didn't want a house anyway, but he certainly didn't want it from David because David was still number 10 from Perez. O que foi também uma das razões maiores pela qual Yahuwah não queria aquele projeto de David. Ele não queria uma casa de forma alguma, mas muito menos de alguém que ainda estava abaixo de uma maldição, sendo a 10ª geração de Peretz. So in David and Solomon, the ban was lifted. Então, em David e Shlomo, a maldição foi levantada. And Israel had their first 2 and only kings over the united 12 tribes. The only 2 ever were David and Solomon, not Saul, because Saul was from the tribe of Benjamin. E depois, em David e em Shlomo, a maldição foi levantada, e aí então Israel teve os seus primeiros 2 reis sobre o povo inteiro, vindos da casa de Judá. Shaul não conta, porque Shaul era da casa de Benjamim. Again, I'm asking everybody, please, in Brazil, to use WhatsApp and social media. Please invite others who are seeking truth. They're seeking truth. I want to welcome them and to invite them in. Então, de novo, pessoal aí do Brasil, por favor, usem os seus WhatsApp, usem as suas redes sociais para entrar em contato com aquelas pessoas que estão procurando a verdade, porque pessoas que estão procurando a verdade são bem-vindas aqui e eu estou disposto a mostrá-las para eles. So that was the first ban. Então, esse foi o primeiro banimento. That's the easy one. Esse é o banimento fácil. Another ban is not so easy. Outro banimento não é tão fácil. Not so easy to comprehend. Não tão fácil de entender. From David and Solomon to the Babylonian exile was approximately 420 years. De David e Shlomo até o exílio babilônico, nós estamos falando de aproximadamente 400 anos. Then came the Babylonian exile. Aí veio o exílio babilônico. But if you notice, after the Babylonian exile was over, mas se vocês perceberem, depois que o exílio babilônico terminou, there is no record of a single king. Não existe nenhum registro de um único rei sequer that ruled and reigned over the royal house of David. Que governou ou reinou sobre a casa real de David. Until Yahusha. Até Yahusha. I'm going to say that again. E eu vou repetir. We understand the ban that I just explained to you. A gente entende esse banimento que eu acabei de explicar para vocês. But why, when Judah came back from Babylon, after Jeconiah and Zedekiah were taken captive, why wasn't the royal house of David restored and with the kings ruling over, because the ban was already lifted in David? Mas por que então que depois de Sedequias e Jecônia, depois do retorno do exílio babilônico, não houve nenhum rei de Judá a voltar a governar e a reinar sobre a casa de Judá? Porque o banimento terminou em David. Matter of fact, the Maccabees were the Zadokites. Aliás, os macabeus, eles eram os zadoquitas. And when they restored the temple to Yahuwah, e quando eles restauraram o templo a Yahuwah, why didn't they? Por que eles ordain a king? Não ordenaram um rei from the royal house of David? Da casa real de David. Now, one thing we have to keep in mind here. Agora, uma coisa que nós temos que ter em mente aqui. And this is where it gets tricky and difficult to explain.
E é aqui que o negócio fica difícil de explicar. One thing we have to keep in mind Uma coisa que nós temos que ter em mente is that in the Brit Hadashah, é que na Brit Hadashah, Yosef, the legal father of Yehusha, the human stepfather, Yahusef, o pai adotivo legal de Yahusha, is called a tekton. ele é chamado um tekton, It's been mistranslated carpenter, que foi mal traduzido para carpinteiro. but a tekton means a master. Mas um tekton significa um mestre. In this case, a master of tzedakah and a master of Torah. Nesse caso, o mestre de Tzedakah e da Torá. The lie that Joseph was a carpenter is stupid. A mentira que Yahusef era um carpinteiro é estúpida. Which carpenter is famous everywhere in Israel? Qual carpinteiro é famoso em todos os cantos de Israel? What truck driver is famous everywhere in the world? Que tipo de motorista de caminhão é conhecido em todo o mundo? They mistranslated that word tekton. That could be a master carpenter, but it could also be a master rabbi. It could also be a master teacher. Eles mal traduziram essa palavra tekton para carpinteiro. Claro, ele poderia ter sido um mestre carpinteiro, como ele poderia ter sido um mestre da Torá. So the question is, from the return from Babylon Então a pergunta é, desde o retorno da Babilônia until the master Joseph, até o mestre Tekton Yahusef, who was a master of tzedakah and Torah, quem era o mestre de Tzedakah e da Torá, why were there no kings in Israel? por que não houveram reis em Israel? And why didn't the Maccabees, when they had control and the authority to put a king, why did they not put a king? E por que os macabeus, quando eles tiveram a autoridade de botar um rei, por que eles não puseram um rei ali? And as I said earlier, this is where it gets a little bit complicated. E como eu falei antes, é aqui que o negócio fica um pouco mais confuso. In the Masoretic version Na versão massorética of 1 Chronicles 3:19, de 1 de Crônicas 3:19, Zerubbabel is the son of Pedaiah. Zerubabel é o filho de Pedaiah. Please focus, because this is where it gets difficult to explain as well as to understand. Por favor, foquem agora, porque é aqui que o negócio fica mais complicado para explicar e também para entender. In 1 Chronicles 3:19, Em 1 de Crônicas 3:19, it says Zerubbabel is the son of Pedaiah. diz que Zerubabel era o filho de Pediah. In the Septuagint, Na Septuaginta, in 1 Chronicles 3:19, em 1 de Crônicas 3:19, along with Matthew chapter 1 verse 12, junto com Matitiahu capítulo 1, verso 12, it says that that Zerubbabel lá na Septuaginta diz que Zerubabel is Shealtiel's son. é o filho de Shealtiel. Again, let me recap. De novo, deixa eu repetir. The Masoretic says Zerubbabel is Pedaiah's son. O texto massoreta diz que Zerubabel é o filho de Pedaiah. The Septuagint and Matthew chapter 1 verse 12 say that Zerubbabel is Shealtiel's son. E o mesmo texto na Septuaginta, junto com Matitiahu 1:12, diz que Zerubabel é filho de Shealtiel. Many scribes have assumed, Muitos escribas assumiram, many scholars have assumed, muitos estudiosos assumiram that this is a scribal error, que isso aqui é um erro escriba, but it is not. mas não é. So I'm going to go there at this point, Então eu vou ir lá para mostrar para vocês, and we're going to have to slow things down a little bit e a gente vai ter que deixar as coisas mais devagar um pouquinho, so I don't lose anybody. para que eu não perca nenhum de vocês. So if you turn in your scriptures, because most of your scriptures are based on the Masoretic, Então, se vocês forem nas suas escrituras, porque a maioria das escrituras de vocês são baseadas no massorético, and go with me to 1 Chronicles 3 so you can see it for yourself. vamos comigo lá para vocês verem por si mesmos. 3:19. 1 de Crônicas de Vreham Aleph 3:19. I would put it on the screen, but the thing, most of you speak Portuguese. Eu colocaria na tela, mas a maioria de vocês fala português. But in the English segment, I'll put it on the screen. Mas no segmento em inglês eu vou botar na tela. And the sons of Pedaiah were Zerubbabel, Shimei. E os filhos de Pedaiah foram Zerubabel e Shimei. And okay, so Zerubbabel is the son of Pedaiah. Então Zerubabel é o filho de Pedaiah. But in the Septuagint, Mas na Septuaginta,
as we already discussed a little bit a few weeks ago, Assim como nós discutimos um pouquinho algumas semanas atrás, it said that Joachim or Jeconiah diz que Joaquim ou Jecônia had a son, Asir. That's that missing, remember that missing person? na Septuaginta diz que Joaquim ou Jecônia teve um filho chamado Assir. Lembra que esse Assir era aquela pecinha que estava faltando? Asir. Assir. He was a missing person. Ele era aquele cara que estava faltando. After the Babylonian exile, Depois do exílio babilônico, in the final set of 14. no último kitzinho de 14 pessoas. Remember in Matthew chapter 1, there was 3 sets of 14, Lembra em Mateus capítulo 1 que tem 3 conjuntos de 14, indicating the royal house of David, indicando a casa real de David, so that Yahushua could be born the king of Judah, para que Yahushua pudesse ter nascido rei de Yahudá. and thus the king over all Israel through Judah. E, portanto, rei de todo Israel através de Judá. So here's how it reads in the Septuagint. Então, na Septuaginta lê o seguinte. And of course, Matthew is a second witness. So again, I'm going to go with the Septuagint. E claro que Mateus era uma segunda testemunha, então, novamente, eu irei com a Septuaginta. The sons of Jeconiah were Asir, E os filhos de Jecônia ou Joaquim foram Assir, and that's it. Only Asir. e é isso aí, só isso. So according to the Septuagint, Então, de acordo com a Septuaginta, Jeconiah, who was cursed, and the curse was removed in Zerubbabel. Jecônia, que tinha sido amaldiçoado, e essa maldição acabou em Zerubabel. You remember, he said, write this man childless. Se você se lembra, a maldição era, escreva esse homem sem filhos. So Matthew couldn't write Asir. Então, Mateus não pôde escrever o nome de Assir. You remember that? Lembram disso? But he counted Asir to make the 14. Ele contou Assir para cumprir os 14. And it says that it was Asir Mas ali diz que foi Assir who had 7 sons. que teve 7 filhos. Not Jeconiah, who had 7 sons, Não Jecônia, que teve 7 filhos. but his son Asir, Mas o filho dele, Assir, who had 7 sons. que teve 7 filhos. And I'm reading from the Septuagint. E eu tô lendo da Septuaginta. Shealtiel, Shealtiel, Malchiarim, Malchiarim, Pedaiah, Pedaiah, Shenzar, Shenatzar, Yekamiah, Yechamia, Oshama, Oshama and Nedaviah, number 7. e Nedavia, número 7. So, according to the Septuagint, Asir had 7 sons who were brothers. Então, de acordo com a Septuaginta, Assir teve 7 filhos que eram irmãos. They were all the grandchildren of Jeconiah. Todos eles eram os netos de Jecônia. One of these 7 brothers, Pedaiah, E um desses 7 filhos, Pedaiah, was the father of Zerubbabel, foi o pai de Zerubabel, according to the Septuagint. de acordo com a Septuaginta. But according to the Masoretic, Mas de acordo com o Massorético, according to the Masoretic, de acordo com o Massoreta, Zerubbabel was the son of Pedaiah. Zerubabel era o filho de Pedaiah. But according to the Septuagint, Mas de acordo com a Septuaginta, the sons of Asir os filhos de Assir were Pedaiah. eram Pedaiah. And Pedaiah's sons E os filhos de Pedaiah were Zerubbabel eram Zerubabel and Shimi. e Shimei. So the issue here Então, o problema aqui is that one version, é que uma versão, and I want to be very careful here, e eu quero tomar muito cuidado aqui, says that Zerubbabel uma das versões diz que Zerubabel is the son of Pedaiah. é o filho de Pedaiah. We see that in your Masoretic text. Most of you have that. A gente vê isso no texto Massoreta que a maioria de vocês tem. But we just read in the Septuagint Mas a gente acabou de ler na Septuaginta that Pedaiah is that Zerubbabel is Shealtiel's son. que Zerubabel é o filho de Shealtiel. Matter of fact, go to Matthew, you'll see what I mean. Aliás, vamos pro livro de Mateus, vocês vão ver o que eu tô querendo dizer. This is going to be the hardest part to understand. Isso aqui vai ser a parte mais difícil de entender. So if I didn't lose you yet, we're doing good. Então, se eu não perdi vocês ainda, a gente tá bem.
But I'm not saying this is easy to follow. Mas eu não estou dizendo que isso aqui é fácil de entender ou de seguir. If you look at Matthew 1:12, Se vocês olharem em Mateus 1:12, and I'm reading it on the screen, eu estou lendo da tela aqui, after the exile to Bavel, e depois do exílio em Babilônia, Jeconiah begot Shealtiel, Jeconiah gerou a Shealtiel, and Shealtiel begot Zerubbabel. e Shealtiel gerou a Zerubabel. So who is Zerubbabel's father? Is it Shealtiel or is it Pedaiah? Então, quem que é o pai de Zerubabel? Shealtiel ou Pedaiah? Who is Zerubbabel's father? Quem que é o pai de Zerubabel? Is it Shealtiel É o Shealtiel or is it Pedaiah? ou é o Pedaiah? Now, Matthew and the Septuagint agree. Agora, o livro de Mateus e a Septuaginta concordam. Shealtiel begat Zerubbabel. Shealtiel gerou a Zerubabel. But the Masoretic Mas o texto massorético says that Zerubbabel is the son of Pedaiah. diz que Zerubabel era o filho de Pedaiah. So now here is the $1 million question. Então, a pergunta de $1 milhão é o seguinte. One thing I want to get out of the way quickly. E uma coisa que eu quero tirar do caminho rapidão. Don't get confused between the 10 generation ban on the house of Perez Não se confundam com o banimento de 10 gerações sobre a casa de Pérez and the curse on Jeconiah that none of his children, his immediate children, would sit on the throne of David. Those are two. One is a curse on Jeconiah and one is a 10 generation ban on Perez. Então não confundam a maldição de 10 gerações da casa de Pérez com a maldição de Jeconiah, que disse que o seu único filho, Assir, o seu filho imediato, seria o rei de Yahudá. Não confundam, são duas maldições. Uma é de Jeconiah e a outra é sobre a casa de Pérez, um banimento temporário. As I taught you last week. Como eu ensinei para vocês semana passada. In Haggai chapter 2. Em Haggai, ou Ageu, capítulo 2. The signet ring removed from Jeconiah or Jeconiah. O anel sinete foi removido de Jeconiah. The marriage covenant or the covenant of favor was put back on the finger of Zerubbabel, who was the great-grandson of Jeconiah. E essa aliança de casamento, essa aliança de favor, foi posta de novo através do anel sinete no dedo de Zerubabel, que era o bisneto de Jeconiah. So the curse on Jeconiah was removed. Então a maldição de Jeconiah foi removida. In Zerubbabel. Em Zerubabel. Now again, please stay focused here, okay? Agora, de novo, por favor, foquem aqui. No easy. Não é fácil. It's no easy. Não é fácil. So the curse is gone on Jeconiah that his children cannot be king. Então a maldição de Jeconiah, que os seus filhos não poderiam ser reis, está terminada. So theoretically, Zerubbabel could have been king. Então, teoricamente, Zerubabel poderia ter sido rei. But we still are confronted with the fact that after the return of the exiles, mas a gente ainda está sendo confrontado com o fato de que depois do retorno dos exilados, the royal house of David or the kings, a casa real de David ou os reis, were never reinstituted. Why? Nunca foram reinstituídos. Por quê? From the Babylonian exile until Yahusha, desde o exílio babilônico até Yahusha, no king of Judah ruled and reigned. Why? Nenhum rei de Judá reinou e governou. Por quê? Because the curse was removed in Jeconiah. Porque a maldição foi removida em Zerubabel, o bisneto de Jeconiah. And the 10 generation ban e o banimento das 10 gerações on the sons of Perez nos filhos de Pérez was removed in David, one generation early by Yahuwah's grace, but it should have been removed in Solomon. Foi removido com uma geração de antecedência em David, sendo que numericamente tinha que ter sido removido em Shilomo. So which version is correct? Então qual das versões é a correta? And why was there no king in Israel when they was eligible to, supposedly eligible after the curse of Jeconiah was lifted in Zerubbabel, his great-grandson? Então, por que não houveram reis de Yahudá, mesmo que houveram pretendentes elegíveis depois que essa maldição em Zerubabel foi removida? The answer is a mystery. A resposta é um mistério. And what I'm about to say is going to shock you. E o que eu estou prestes a dizer vai chocar vocês. And the only reason it wouldn't shock you is if you're not paying attention. E a única razão pela qual não te chocaria é se você não está prestando atenção. Any lover of Yahuwah, any student of scripture,
is going to be shocked. Mas qualquer pessoa que ama Yahweh e que estuda a Escritura vai se chocar. Both the Masoretic and the Septuagint are correct. Tanto a Septuaginta quanto a Massoreta estão certos. In this case, Nesse caso, even though they contradict each other. mesmo que eles se contradigam, The Masoretic and the Septuagint, they disagree, o Massorético e a Septuaginta, eles não concordam, but in this case, they're both correct. mas nesse caso, ambos estão certos. Now I'm going to try to explain why. E agora eu vou tentar explicar o porquê. Shealtiel was the legitimate king Shealtiel era o rei legítimo, because don't forget, porque não esqueçam, the curse was lifted. a maldição tinha sido levantada. But for some reason, Mas por alguma razão, now let me just take a quick look at the Septuagint. deixa eu só dar uma olhadinha aqui, rapidinho. Okay, Jeconiah Então, ok, Iacônia, gave birth to Asir. ele gerou Assir. So we are to write his children childless. If we go by the Septuagint, he only had one child. Então, como a maldição era, escreva esse homem sem filhos, se a gente for de acordo com a Septuaginta, ele tinha só um filho, Assir. Asir. And then Asir had Shealtiel and 6 other brothers. E aí, Assir teve Shealtiel e mais 7 irmãos. Quer dizer, mais 6 irmãos. So if Asir was the only child, Então, se Assir foi o único filho, then Shealtiel então Shealtiel could have been a king of Judah. poderia ter sido o rei de Judá. Matter of fact, he's mentioned in Matthew, Aliás, ele é mencionado no livro de Mateus, as is Zerubbabel. como Zerubabel também é. So let me say that again. Both Shealtiel and Zerubbabel Então, de novo, tanto Shealtiel quanto are Zerubabel mentioned in Matthew chapter 1 as potential kings of Judah. And yet, from Babylon until Yahusha, the throne of David was never restored. Então, tanto Shealtiel quanto Zerubabel, seu filho, são mencionados em Tiago capítulo 1 e Mateus capítulo 1 como herdeiros legítimos do trono de Yahudá. Entretanto, desde o término do exílio de Babel até Yahusha, nenhum rei sentou no trono real da casa de Davi. And then if we continue to read, E aí, se nós continuamos a ler, the sons of Pedaiah os filhos de Pedaia included Zerubbabel. incluíram Zerubabel. So here's the question. Is Zerubbabel Pedaiah's son or is Zerubbabel Shealtiel's son? Então a pergunta que fica é, Zerubabel, ele é filho de Pedaia ou ele é filho de Shealtiel? Let me say that again. Deixa eu dizer de novo. Is Zerubbabel Pedaiah's son Zerubabel, ele é o filho de Pedaia or is he Shealtiel's son? ou ele é o filho de Shealtiel? The answer is both. A resposta é ambos. Now, how can that be? E como que pode? He only has one father. Ele só tem um pai. Now I'm going to show you Agora eu vou mostrar para vocês why there was no record of any kings por que não existe nenhum registro de qualquer que seja rei from Babylon desde a Babilônia until Yahusha. até Yahusha. Because technically, somebody should have been sitting on the throne. Porque tecnicamente alguém deveria ter sentado no trono. The only one that couldn't sit on the throne was Asir. O único que não poderia ter sentado no trono era o Assir. And even if you believe that the curse was until Zerubbabel, what about after Zerubbabel? E mesmo que vocês acreditem que a maldição era até Zerubabel, e que tal depois dele? How come, if we take a quick look, Por que se nós olharmos rapidinho aqui, after Zerubbabel, Abihud should have been sitting on the throne. depois de Zerubabel, Avihud teria que ter sentado no trono, Eliakim, Asor, Achim, Elihud, Eliakim, Assor, Ahim, Elihud, Joseph, Yahusef, the stepfather or the legal stepfather of Yahusha, o pai adotivo legal de Yahusha. should have been sitting on the throne of David. Ele deveria ter sentado no trono de Davi. The answer is A resposta é,
there were two bands. Haviam dois homens. One was removed in David a generation earlier. Desculpa, existiram dois banimentos. Um foi removido em Davi, com uma geração de antecedência. But there was another ban that we will not find in Chronicles. Mas existe outro banimento que nós não encontraremos no livro de Crônicas. There's another ban that we will not find in the Tanakh. Existe outro banimento que nós não encontraremos no Tanakh. Once we understand that, Uma vez que nós entendemos isso, you will see how Zerubbabel could be both the son, the physical son of Pedaiah, vocês vão entender como que Zerubabel poderia ter sido tanto o filho físico de Pedaia, as it is in the Masoretic, como está escrito no Massorético, but the adopted son mas o filho adotivo of Shealtiel, de Shealtiel, as it is in Matthew. como está em Matitiahu, no livro de Mateus. Turn with me, please. Vamos comigo, por favor. And the answer is not found in the Tanakh. E a resposta não está encontrada no Tanakh. And if you ever wondered about what we're about to read, it's going to all start to make sense. E se vocês já se perguntaram sobre isso que nós vamos ler agora, tudo vai começar a fazer sentido. I feel sorry for the people that are missing this. I really feel sorry. Eu fico com pena das pessoas que estão perdendo isso aqui. Muita pena. If you missed any part of this, come back at 12:30. Se vocês perderam qualquer parte disso aqui, volta 1h30. And if you understand English, you can listen again. Se vocês entendem inglês, vocês podem ouvir de novo. Matthew chapter 22, Mateus capítulo 22, verses 23 through 28. dos versos 23 ao 28. Matthew chapter 22, Mateus 22, verses 23 through 28. do 23 ao 28. I feel very bad for people that are missing. I do. I really do. Because this is a tremendous revelation. Eu tô muito triste pelas pessoas que estão perdendo isso aqui, porque isso aqui é uma revelação tremenda. The same day, the Sadducees, who say there is no resurrection, came to Mashiach with a question. No mesmo dia que os saduceus que diziam que não existe ressurreição vieram a Yahusha Rabbi, com uma pergunta dizendo: Rabino, Moshe told us Moshe nos disse that if a man dies without having children, que se um homem morre sem ter filhos, his brother physical must marry the widow o seu irmão tem que casar com a viúva and raise up offspring for him. e levantar descendência para ele. That's known as the Levirate command, Isso é conhecido como o mandamento levirato, or the mitzvah of the Levirate. ou o mitzvah, o mandamento do levirato. Your brother has no children. O teu irmão não tem filho? Here's the good news. You get to intercourse his wife. Wow, that's exciting. You get to intercourse his widow. Essa é a boa notícia. Você pode fazer sexo com a esposa dele, com a viúva. There's a certain excitement to that, let's be honest. And Existe uma certa animação quanto a isso. And you raise up children Daí você levanta filhos for your brother, pro teu irmão, that the name of your brother may remain kadosh and honored in Israel. para que o nome do teu irmão possa continuar kadosh e vivo em Israel. Now there were 7 brothers among us. Ora, haviam entre nós 7 irmãos. See, we always thought this was a fictional example. A gente sempre pensou que essa pergunta aqui tinha sido um exemplo ficcional. They were testing Yahushua to say, the Levirate laws Que eles estavam testando Yahusha para dizer, sabe, a lei do levirato, requiring a man to go into his brother's widow requerindo que um homem entre a esposa, a viúva do seu irmão, is there. tá ali, But you're a clown, you're a false Mashiach. We don't believe one word you're saying. mas tu é falso, tu é o Mashiach falso, a gente não crê em nenhuma palavra que você tá falando. So we're going to test you. Então a gente vai te testar. That's not what's happening here. Não é isso aqui que tá acontecendo aqui. See, that's the way we read this. Então, essa é a maneira como nós lemos isso. They were testing Mashiach. Eles estavam testando o Mashiach. What would the Mashiach say?
O que o Mashiach diria? But they're not testing him. Mas eles não estão testando o Mashiach. They are making fun of him. Eles estão zombando dele. They're laughing at him. Eles estão rindo dele. They're mocking him. Eles estão zombando dele. There were 7 brothers. Haviam 7 irmãos. The first one married and died O primeiro casou e morreu. and had no children. E não teve filhos. He left his wife to his brother. Ele deixou a sua esposa para o seu irmão. The same thing happens to the second, third, to the 7th brother. E a mesma coisa aconteceu com o segundo, terceiro e todos os outros até o 7º. They performed the Levirate and had no children. E aí eles performaram o levirato e não tiveram filhos. Finally, the woman died as well. Também a mulher morreu. Now, in the resurrection, Agora, na ressurreição, whose wife will she be? de quem ela será a esposa? Since all 7 were married to her. Já que todos os 7 foram casados com ela. Why didn't they say simply, Rabbi, Por que eles não disseram simplesmente, Rabino, if a widow gets remarried, se uma viúva se casa novamente, let's say twice, whatever, 3 times. vamos dizer 2 vezes, 3 vezes, If a widow gets remarried, se uma viúva recasa, who will be her husband quem que vai ser o marido dela? in the Olam Haba? No Olam Rabá. Why didn't they just ask him this? Por que eles não perguntaram para ele simplesmente assim? How many brothers did this man have? Quantos irmãos esse cara tinha? Let's read it from 1 Chronicles 3:17. Vamos ler de 1 de Crônicas 3:17. See, Yoshi, you're in college right now. The people that I'm associated with, we're in college. We in Turtleside Chat School, we're not in kindergarten. That's for the church and for the Messianic movement. We're in college. Vocês, pessoal, nós estamos And I na want to surround faculdade. myself with people that are in college who can teach me also. As pessoas que estão comigo, tá todo mundo aqui na faculdade. Eu quero me cercar dessas pessoas, porque o jardim de infância é para a igreja, é para o movimento messiânico. Nós estamos aqui na faculdade. Eu quero esse tipo de pessoa ao meu redor, as pessoas que conseguem me ensinar também. So how many brothers had this woman as wife? Então, quantos irmãos tiveram essa mulher como esposa? 7, right? 7, correto? Let's count them. Vamos contar eles. Sheltiel, Shealtiel, Malachram, Malhiram, Fedia, Pedaiah, Pedaiah, Shenatzar, Shenatzar, Yekamya, Yechamia, Hoshama, Hoshama, Nedavia. Nedavia, 7. Sheva. Even better. Sheva. 7 brothers, all the children of Asir. 7 irmãos, todos os filhos de Assir, Who is not eligible to be king. que não está elegível para ser rei. Why did, in Matthew 22, Mas por que em Mateus 22, why did they come to Yahusha? por que eles chegaram para Yahusha? If they were interested in testing him, they would have asked a woman, a widow, had 3 husbands in the Olam Haba, which one will be her husband? Se eles tivessem That's all they had to do. If they really wanted to know, a widow had 3 husbands, whose husband is she going to be in the Olam Haba? That's all they had to do. Tudo que eles tinham que fazer, se eles quisessem mesmo testar, Yahusha ia chegar para ele e perguntar: uma mulher teve 3 maridos, no Olam Rabá, de quem que ela vai ser esposa? Era só isso que eles tinham que perguntar. But no, they were interested in mocking him. Mas não, eles estavam interessados em zombar de Yahusha. They were interested in making fun of him. Eles estavam interessados em fazer graça com They ele. were interested in demeaning him. Eles estavam interessados em diminuir ele. They were interested
in ridiculing him. Eles estavam interessados em ridicularizar Yahusha. They were in essence saying, Eles estavam em essência dizendo: who's your daddy? quem que é o teu pai? You don't have one, do you? Você não tem um pai, correto? Oh, Joseph? Não, o Yahusef? Joseph ain't your daddy. Yahusef não é teu pai. Because Joseph comes through Shealtiel. Porque o Yahusef vem de Shealtiel. Somehow, Pedaiah, De alguma forma, Pedaiah, who gave birth to Zerubbabel, que gerou Zerubabel, is a Levirate. Somehow Pedaiah was involved in the Levirate requirement. de alguma forma, Pedaiah, ele estava envolvido no levirato, nesse mandamento do levirato. Not only were they mocking Yahusha and making fun of him, Não só eles estavam zombando de Yahusha e fazendo graça dele, because Joseph and Miriam claimed that she was impregnated by the Ruach. porque Yahusef e Miriam estavam clamando que ela tinha sido engravidada pelo Ruach, But it was more than that. mas era mais do que isso. They were making fun of him because they knew that Joseph Eles estavam zombando dele porque eles sabiam que Yahusef and all those before him e todos aqueles antes dele were ineligible to be kings of Judah. que estavam ilegíveis de serem reis de Judá, Because of the Levirate situation por conta da situação do levirato, with Pedaiah. They knew the history. com Pedaiah, eles sabiam a história. So Matthew chapter 22 is not an example of them testing Yahusha, Então, Matidyahu 22 não é um exemplo deles testando Yahusha, but mocking his lineage, mas é um exemplo deles zombando da linhagem dele, mocking his genealogy. zombando da genealogia dele. Because I'm going to show you next week, because we're running out of time, Que eu vou mostrar para vocês na semana que vem, que agora a gente tá ficando sem tempo, that in Yahusha's lineage, there were not only prostitutes like Rahab, and which we know, que na linhagem de Yahusha não haviam só prostitutas como Rahab, que nós conhecemos, there were more bastards. mas existiam mais bastardos. Now, remember I told you that Perez was a bastard, Mas lembra que eu disse para vocês que Pérez era um bastardo, and that curse lasted for 10 generations, e essa maldição durou por 10 gerações, till David and Solomon. até Davi e Salomão. But at the time of the Babylonian captivity, there was another 10-generation ban, a second one. Mas dentro do tempo do exílio babilônico existiu outro banimento de 10 gerações, That prevented any king from being mentioned and sitting on the throne of Judah from Babylon until Joseph. Now, notice I said Joseph. que preveniu todos os reis de Yahudá de serem mencionados e de sentar no trono de Yahudá da Babilônia até Yahusef. Percebam que eu falei até Yahusef. So there was another 10-generation curse Então, houve mais uma maldição de 10 gerações, because of another mamzer that was born. por conta de outro mamzer, de outro bastardo que nasceu. And you're going to be shocked E vocês vão se chocar. who that mamzer was. Quem que esse bastardo era? I'm going to give you a hint before I close. Eu vou dar uma dica antes de terminar. The mamzer O mamzer is the same fellow é o mesmo cara who had the ring que tinha um anel put back on his finger. tendo sido posto de volta no seu dedo. In the meantime, Nesse meio tempo, we'll continue this next Shabbat, Yah willing. nós vamos continuar isso aqui no próximo Shabat, se Yah nos permitir. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos. We have the Spanish segment coming up, Nós temos o segmento em espanhol chegando. and we'll see you back here at roughly 12:30.
Nós vamos ver vocês aqui 1h30 mais ou menos, as we worship Yahusha. enquanto nós adoramos a Yahusha. Hopefully we'll go over what we just went over. Com esperança a gente vai passar por isso que a gente acabou de passar agora. And without the translation, we may even finish the whole message. E talvez sem a tradução nós terminemos a mensagem toda. It's possible. É possível. So thank you for joining and stay tuned. We'll be back soon. Então, muito obrigado por se juntarem a nós e fiquem ligados que nós voltaremos depois. Pessoal.